No dia 18 de maio, deputados aprovaram um projeto de lei que regulamenta o ensino domiciliar, o chamado homeschooling. O projeto é uma das prioridades do governo Bolsonaro e desperta a crítica de especialistas em educação. O projeto foi encaminhado ao Senado, que abriu uma consulta pública sobre o tema. A gente conversa agora com a professora e pesquisadora do Departamento de Educação da PUC-Rio, Cíntia Paz de Carvalho. Ela coordena o grupo de pesquisa e gestão e qualidade da educação, além de atuar linhas de pesquisa da educação, desigualdades sociais e políticas públicas. Professora, o que é e como funcionaria o homeschooling no Brasil? Boa tarde. Então, primeiro é um prazer estar aqui. Segundo, o homeschooling, da maneira como foi aprovado nesse projeto, ele é a ideia que a criança seja matriculada na escola, siga basicamente a Base Nacional Curricular Comum, né? E que os pais fiquem responsáveis pela sua educação em casa, ou seja, eles vão ensinar os filhos, um deles pelo menos tem que ter ensino superior, e eles podem eventualmente contratar um tutor ou uma tutora para apoiá-los nesse trabalho de ensinar os conteúdos da Base Nacional Comum Curricular. Basicamente seria isso. E teria um acompanhamento por parte da escola desse processo. O movimento do homeschooling surgiu na década de 70 nos Estados Unidos. Em que contexto a ideia era sugerida e que diferenças há em relação ao Brasil? Olha, eu acho que tanto nos Estados Unidos como de certa maneira também no Brasil, o homeschooling vai surgir basicamente vinculado a grupos sociais frequentemente mais privilegiados, que têm condições, inclusive, de fazer uma educação domiciliar, né? Que obviamente você tem que ter alguém disponível, né, na maior parte do tempo para estar com as crianças e ainda estudar os conteúdos e dar aulas e organizar o ensino-aprendizagem em casa. Além disso, quase sempre pessoas ligadas a grupos religiosos. É muito comum, especialmente nos Estados Unidos, mas também aqui, que sejam pessoas, em algum lugar você no discurso vai sempre ouvir uma referência religiosa na conversa. E geralmente também com muitas críticas à escola, né? Particularmente desse ponto de vista. A escola não estaria cumprindo o papel dessa formação geral que inclui um lado moral e religioso que eles esperam. E quais os prós e os contras da implantação do ensino domiciliar? Olha, isso no Brasil é muito difícil de dizer, porque até agora não era permitido porque não estava regulamentado. Agora finalmente tem uma iniciativa de regulamentação, que é essa. Até então não era permitido por falta de regulamentação e porque a Constituição não prevê, nem a legislação vigente, né? Então, essa legislação que foi aprovada é uma primeira tentativa, vai ao Senado. Se isso for aprovado no Senado e sancionado, vai passar a existir algo formal que a gente possa até estudar e acompanhar formalmente, né? Por enquanto, o que a gente sabe são de iniciativas isoladas que não vêm à luz do dia totalmente, ou seja, não são assumidas completamente, embora há grupos e há famílias que fazem isso, tá? Eu diria que me lembra a educação dos nobres, a aristocracia, né? A aristocracia costumava ter tutores, né? Os pais ensinavam os filhos, você tinha tutores, etc., governantas, né? Então você tinha as famílias aristocráticas na Europa, mesmo aqui no Brasil, no campo do Brasil Colônia, do Brasil Império, você tinha isso, era ensino domiciliar. Por quê? Porque não havia escola para todos. A escola é uma invenção basicamente republicana, de certa maneira, e uma reivindicação das sociedades republicanas, né, das sociedades modernas, de modo geral, como uma maneira de democratizar o acesso a esse conhecimento que estava apenas sendo oferecido para grupos que tinham as condições de oferecê-los aos seus filhos. Professora, a senhora falou um pouco sobre os grupos religiosos e as pessoas com aquisição de poder um pouco maior. Então, o que tem motivado o recente interesse pelo ensino domiciliar seriam essas pessoas? Eu diria que sim, mas acho que ao lado disso também tem uma questão ideológica. E, aliás, nesse ponto, eu acho que há que se pontuar que o debate atualmente no Brasil, ainda mais nesse tempo que a gente está vivendo
pré-eleitoral, né, de muita conflagração, de muita divisão na sociedade. É um debate, sobretudo, ideológico. Ele não é um debate pedagógico, o que é uma pena, porque é preciso fazer o debate pedagógico sobre isso, assim como sobre a escola, né? Então, o que está acontecendo? Você tem um debate ideológico questionando também se a escola estaria ensinando outras ideologias, supõe-se, aí tem a história da ideologia de gênero, que seriam professores de esquerda que estariam ensinando aos filhos uma história diferente do Brasil, etc. e tal. Isso, obviamente, não é verdade, quem estuda educação sabe muito bem disso, que absolutamente não é verdade, mas há esse senso comum. O engraçado é que se você, os estudos inclusive que estão feitos aqui, quando estudam homeschooling aqui, e os grupos que defendem isso, todas as justificativas remetem a sites americanos, né? Então, até a justificativa e a discussão remetem a sites americanos. Hoje, inclusive, eu estava vendo um deles, e aí era muito interessante que, no final, dizia, não, mas a gente também tem que falar sobre o Brasil. E aí, o link que estava oferecido era para o site Brasil Paralelo, que, entre outras coisas, explicava como é que os índios matavam seus filhos e como a Amazônia não está sendo desmatada, etc. Então você vê que é uma discussão, infelizmente, ideológica e não pedagógica. E a senhora acredita que o ensino domiciliar pode ter um viés elitista à medida que, por exemplo, uma família que teria que contratar professores particulares para acompanhar um adolescente com todos os conteúdos específicos que ele precisa estudar, no caso? Com certeza, a família teria que gastar com isso. Ela tem que poder gastar com isso, né? Ou ela pode simplesmente, que eu acho que é o que provavelmente pode acabar acontecendo num país como o Brasil, né? Pegar coisas pré-fabricadas. Você pega coisas que estão na internet, né? E faz uma escola piorada para o seu filho, não uma escola melhorada, ao contrário, né? Então, acho que tem sim o viés socioeconômico. Tem uma pesquisa muito recente, que não foi sobre homeschooling, mas foi sobre o que aconteceu na pandemia quando se olha grupos sociais diferentes, né? Acompanhando crianças de pré-escola, no caso, né? Antes da pandemia e depois da pandemia. Todas ficaram sem escolas, todas ficaram com algum tipo de ensino domiciliar, ainda que geralmente direcionado pela escola, né? E aí se observou e se comprovou que a perda em termos de aprendizagem, em termos de habilidades socioemocionais, em termos de habilidades até motoras, inclusive, né, cognitivas, motoras e socioemocionais, foi enorme para todos os grupos sociais, mas ela é muito maior para os grupos sociais mais vulneráveis, né? Esses, então, são os que sofrem mais, são os que mais precisam da escola. E a gente falou um pouco sobre essa questão, né, dos menos favorecidos. E de acordo com o texto, para ter educação domiciliar, o aluno deve estar matriculado em uma instituição de ensino que deve acompanhar a evolução e aprendizado. E pelo menos um dos responsáveis deve ter o ensino superior. E a educação profissional em tecnologia e em curso reconhecido. Na prática, qual é a visibilidade disso? Eu acho que é de difícil controle. Veja bem, os sistemas de ensino teriam muita dificuldade de fazer esse acompanhamento, né? Porque supõe uma escola que tenha muita gente para ir nas casas das pessoas ou trazer as crianças e que os pais vão trazer também as crianças para as escolas. É difícil fazer esse controle. Então é você colocar mais uma responsabilidade para a escola fazer, né? Então ela não está atendendo aquele aluno, ele está totalmente sendo atendido na família, né? E ela ainda vai ter que ficar acompanhando aquele aluno além dos seus também. Você está dando mais um trabalho para a escola fazer, muitas vezes a escola pública particularmente sem condições. Me pergunto se as escolas privadas vão fazer isso. Ou vão pedir uma mensalidade para o acompanhamento, por exemplo. Essa é uma pergunta interessante a ser feita, né? Então o pai vai pagar o tutor e ainda vai pagar a escola, né? No caso da escola pública não vai pagar nada,
No caso da privada, bobear, ele vai pagar 2 vezes, né? Então, não sei realmente qual vai ser a vantagem e a eficiência de fazer isso, sinceramente. Ainda segundo o texto aprovado, estudantes com deficiência ou transtorno de desenvolvimento deveriam ser avaliados a cada semestre por uma equipe multiprofissional e interdisciplinar da rede ou da instituição de ensino. Quais as implicações disso? Olha, o estudante com deficiência ou transtorno, qualquer transtorno, ele precisa ser acompanhado e avaliado, monitorado sempre, independente de onde ele esteja, inclusive na escola pública. E é uma conquista do movimento das pessoas com deficiência ter conseguido a inclusão escolar, que todos os estudantes têm direito à matrícula em qualquer escola, pública ou privada, têm direito à matrícula e têm direito a esse acompanhamento. E a escola tem que se preparar, é obrigada legalmente a se preparar para atendê-lo, né? E acompanhá-lo e a satisfazer as suas necessidades. Isso é um direito, foi uma conquista da sociedade, uma conquista das pessoas com deficiência e seus familiares, inclusive. Então, isso já existe. Aí você está subtraindo isso, botando o cara de volta na família e pedindo que a escola faça o que ela já faz, entendeu? Para esse que está em casa também, só que ela não está acompanhando o cotidiano dele. E vai ser difícil, ela vai ter que acreditar no que a família diz que fez ou não fez para poder avaliar. Então veja que é muito mais complicado esse monitoramento, né? Ele fica mais difícil de fazer e possivelmente com furos também, em termos de eficácia. E a escola é um dos maiores espaços de socialização e integração das crianças e adolescentes. Nesse sentido, qual o impacto dessa possível adoção do ensino domiciliar? Enorme, enorme, enorme. Eu acho que a escola ela é importante para a socialização, é importante para qualquer criança, para qualquer jovem, né? Em qualquer idade é importante estar podendo conviver com os outros e, sobretudo, conhecer outros diferentes de si, né? Essa convivência com a alteridade, seja em termos de alunos, de professores, né? De alunos de diferentes grupos sociais, de diferentes cores, de diferentes capacidades, inclusive, né? Aqueles com deficiências. Essa maneira inclusiva de conviver com a alteridade, ela é muito educativa. Isso gera tolerância, isso gera colaboração, isso é muito importante. Justamente uma criança que está mais presa no domínio somente da família, isso pode significar uma perda muito grande, até de habilidade verbal, por exemplo, porque ela aprende na interação, né? E é claro que as interações inesperadas desses outros que ela encontra no ambiente escolar, elas ficam mais reduzidas no ambiente familiar. Não estou culpando a família, é apenas natural que fique mais reduzido porque é um ambiente menor, né? A não ser que você tivesse uma família que fosse uma cidade, né? Que fosse todo mundo. Aí era melhor também estar na escola, é equivalente a uma escola quase, né? Então, se educar para todo mundo, podemos estar na escola também, por que não? Né? Eu acho que é importante pensar sobre isso, acho que isso forma cidadãos melhores. E conviver com outro é conviver com diferentes de si, né? E podendo questionar, aprender a discutir, né? Aprender a tolerar e a colaborar, porque às vezes aquilo que a gente não gosta a princípio, depois pode ser motivo de grandes descobertas e de muito aprendizado. É isso. Professora, a nossa entrevista acabou, a gente agradece a sua participação e até a próxima.